Bem-vindo ao canal. Aqui você tem informações sobre TV, cinema, arte, política, esporte. Se inscreva, curta e compartilhe. O levantamento feito pelo IPEC entre os dias 2 e 6 de março indica que 44% dos brasileiros acreditam que o Brasil, prestem atenção, acreditam que o Brasil corre o risco de virar um país comunista com a gestão de Lula. Desses, 31% dizem que acreditam completamente que isso possa acontecer. 13% das pessoas acreditam parcialmente, enquanto 48% discorda total ou parcialmente dessa possibilidade. E aí, temos esse risco, Felipe Monteiro? Não, risco nenhum, risco zero, não é? Ter medo da volta do comunismo em 2023 é um absurdo. Todo mundo sabe o que eu penso em relação a isso. Não existe mais comunismo depois da queda do Muro de Berlim, não é? Nós estamos vivendo num sistema capitalista. É esse sistema que rege a relação produtiva no mundo todo, não é? E não tem, então é balela achar que vai voltar o comunismo no Brasil, vai ter comunismo no Brasil. Isso não existe. Vocês não acham que dá para sentir um certo medo? Porque não vamos falar de comunismo. Vamos falar de ausência de democracia. Não, governos totalitários. Isso a gente exato. Isso é que o pessoal o pessoal é meio simples, né? O povo. Mas é bom explicar pra como diz o Emílio Surita, coisas, né? como diz o meu querido Emílio Surita, o afegão médio, né? Ele vai no conceito mais simplão. Então ele identifica o comunismo como um estado totalitário, uma ditadura. Né? Esse é um ponto. Então vamos mudar o termo. Né? Se a gente tivesse colocado, ao invés do comunismo, essa pesquisa tivesse dito que 44% acreditam que o Brasil está no rumo de um regime autoritário, a gente poderia considerar? Sim. Primeiro dizer o seguinte, que o Felipe Monteiro não pode falar que não tem comunismo mais no mundo. Coreia do Norte, Cuba, capitalismo Venezuela, de Estado, capitalismo de Estado. Coreia do Norte, capitalismo de Estado, isso é Estado. Existe mais-valia na Coreia do Norte, existe mais-valia em Cuba. Comunismo significa fim da propriedade privada. O Estado se apropria de todos os meios, bens de produção, não existe mais diferença de classe, não existe liberdade para a pessoa escolher a profissão que ela quer. Isso aí no Brasil está completamente descartado. Nossa Constituição Federal é muito clara, as instituições, com tudo que se critica, são fortes a esse respeito. Não há nenhuma possibilidade de se voltar ao comunismo ou de se implantar o comunismo aqui no Brasil. Com relação ao Estado autoritário, há um perigo. Esse autoritarismo parte dos principais meios de comunicação. Se os principais meios de comunicação fecham questão com relação a um determinado governo e esse passa a ter também apoio do Poder Judiciário, ou da cúpula do Poder Judiciário, quando isso se mistura, Poder Judiciário na sua cúpula, um líder volitivo, populista, com grande discurso, e os meios de comunicação, principalmente os grandes meios de comunicação, e silenciando as vozes que são críticas e oposicionistas, isso pode haver uma ditadura mascarada de democracia. Esse risco existe. Você sabe que isso eu sempre pensei, viu, Ricardo Bissoli? Eu falava, a gente está chegando num mundo tão interconectado que não tem mais risco de ditadura, né? Porque o que uma ditadura faz? Ela suprime a informação. O aspecto fundamental de todo o regime autoritário é a supressão da informação. Mas daí a gente vê esta sanha louca, enlouquecida por essa regulação da rede social, que é onde a informação corre mais rápido do que a velocidade da luz e sem fronteira nenhuma. Isso não é um prenúncio de um Estado não democrático? Sem sombra de dúvida. Eu também concordo com os colegas aqui. Acho até que a gente... Risco de comunismo, tal qual a palavra, não, mas a de totalitarismo, sim, de um Estado autoritário, sim. Acho que a gente está até caminhando nesse aspecto aí. Hoje nós temos pessoas que podem falar coisas e não são punidas, outras que falam a mesma coisa, mas são de um outro espectro político e são punidas, pessoas que são presas, governadores que têm ali o seu poder dado pelo povo cerceado temporariamente, em outros casos não. Então a gente começa a ver um desenho difícil aqui no Brasil. Comunismo não, mas autoritarismo sim. Não, eu quero acrescentar algo. Sim, eu acho que é um tipo de autoritarismo muito perigoso. Que ele é dissimulado, ele vai crescendo sem que a gente perceba e é acobertado pelos meios de informação. Ou seja, é uma medida capitã. É o chamado efeito sapo.
coloca um sapo numa panela e vai aquecendo a água dessa panela lentamente. Por que vocês Ele não vai dividem com o perceber. o Felipe Monteiro a hora Porque que já sabe que ele vai discordar. É porque já sabe que ele vai discordar. Há um certo preconceito quando a esquerda assume o poder. Se bem que eu não acho que... É que eu não... Também, vai. Termina a É que é história do difícil. sapo. O Felipe já me interrompe. O sapo, ele lava o pé. Mas você não Você enche uma panela de água e coloca o sapo. É diferente você, por exemplo, invadir a Tchecoslováquia em 1968 com os tanques, ou a Hungria, ou os países da União Soviética, ou implantar uma ditadura por meio de força militar de uma hora para outra. E o sapo? O efeito sapo significa, você enche uma panela de água e coloca o sapo dentro. Crianças, não façam isso em casa. É crime ambiental. Coloca o fogo bem baixo. Você já fez? E vai fervendo, o sapo vai ficando numa temperatura agradável, ele não vai percebendo. Quando ele nota, ele está morto. E isso que pode acontecer com a democracia, porque isso vem de maneira silenciosa. Quem tem uma crítica a fazer e faz essa crítica, e no momento em que ele tem o canal por meio do qual ele efetua essa crítica é fechado, é desmonetizado, ou a pessoa é presa, é responsabilizada, é processada, ele vai ficando quieto. E os meios de comunicação, muitas vezes, eles defendem a liberdade de imprensa, mas buscam a liberdade de empresa, seus próprios interesses. E quando esses interesses acabam sendo atendidos e a população não tem a sua voz ouvida, a democracia corre perigo, sim. Por que não? Vinato, queria dizer uma coisa em relação a esse tema, já muito bem colocado pelos colegas, por você aqui, mas por mais que o Emílio esclareça que as pessoas médias tratam os termos de forma generalizada, é importante que você que assiste um programa como esse, que traz um debate qualificado, com gente que vem e explica, saber escolher as brigas que você quer fazer. Porque quando você vai nas redes, vai para as ruas falar de comunismo, que isso vai voltar, para quem tem um mínimo de noção do que você está falando, cai em descrédito. Então aprenda a fazer a discussão, seja na rede social, na roda de conversa de amigos, do que é correto. Então se nós estamos caminhando por um lado que preocupa, é um Estado autoritário, é ter a grande parcela da mídia, é ter parcela do judiciário, é ter algumas grandes influências importantes que podem ajudar, inclusive uma viagem para a China, com dica de como a China controla a mídia lá, voltar com essas influências e ideias para o Brasil. Esse tipo de coisa começa a colocar em xeque algumas questões de liberdade de expressão, inclusive. E isso vale a pena fazer o debate, a discussão que é saudável e é técnica e pode realmente estar acontecendo. Agora, ficar querendo discutir com não sei quantos % da sociedade acha que vai voltar ao comunismo, gente, é que nem quem achava que balançar a bandeira, dar 3 pulinhos e cantar o hino nacional ia impedir que o Lula assumisse a presidência da República. É fanatismo. O que eu acho interessante, Bissoli, Capês e Ricardo, é que esse discurso... E eu não. Esse discurso retórico, né, quando a esquerda... Só um minuto. Você... Teoricamente... Não, eu senti um certo... é o coordenador da mesa. Você... Quando... A Basnato sabe. Crianças... Tela dividida. Crianças... Tela dividida. Eu provoquei para dividir a tela. Eu quero olhar firme para ele. É o seguinte, há uma certa retórica política quando a esquerda assume o poder, se bem que eu acho que o PT não é esquerda, mas que é ultrapassada, você coloca a esquerda como teoricamente supressora da democracia e querendo buscar o totalitarismo. Isso não existe. Não há nenhuma medida do Lula e do governo Lula demonstrando do governo Lula. Apoiar o Maduro e apoiar o Ortega demonstrando claramente que vai haver supressão da democracia. Ortega e democracia, não tem nada a ver apoiar e falar que vai apertar democracia a democracia corre risco. Democracia se resume com a imprensa é livre, né? E com eleições livres. E a rede social controlada. Livres. Quem foi que vai controlar as redes sociais? Não há nenhuma medida do governo federal, nem discussão, foi para regular mídias em relação ao conteúdo. Nem naquela secretaria da regulação econômica. O grupo criado aquele grupo. Regulação econômica. Segundo Felipe Monteiro, não há controle das redes sociais. Não há controle, não há controle sobre outros órgãos de imprensa. Regulação econômica. Ninguém está sofrendo restrição, constrição. Por meio do judiciário. Não existe uma... Por meio do judiciário, eu quero saber o seguinte: cadê o devido processo legal? Cadê o direito de defesa? Onde é que está a Constituição Federal? São 15 horas e 52 minutos.
E a gente está a saber aqui se o Brasil anda rumo a um regime com ausência de democracia, total ou parcialmente. Para mim, parcialmente já não é um regime democrático. Eu acho que democracia ou se é ou se não é. É o que o erro do Felipe é dizer tem meio que grave. ninguém está falando de esquerda. Nós estamos falando do populismo. Populismo de direita ou populismo de esquerda. Ambos tendem, por vias transversas, ao fascismo. Porque a percepção, se você analisar... Brasil, Capiche, Brasil. Tanto o fascismo quanto o comunismo deitam suas raízes no marxismo, depois acabaram deturpando o marxismo, adaptando a discursos populistas de controle da população e também da mídia. Em relação ao Brasil. Todo regime populista, personalista, calcado na pessoa e não nas propostas, leva ao risco para a democracia. Exato. Não há no Brasil nenhum risco para a democracia. Não existe um risco por causa... Tem uma pessoa... Não existe um risco declarado. Presa ilegalmente no Brasil, então já não há garantia. Sempre houve presa ilegal no Brasil. A falhabilidade da justiça... O Thiago matou, era isso que eu ia dizer. Não existe uma ameaça explícita... Não existe uma ameaça explícita à democracia. O que existem são supressões de direitos constitucionais. E supressão de direito constitucional é também uma afronta à democracia. Os Estados Unidos, para mim, é uma democracia super disfuncional também. Por exemplo, no caso de uma mulher... vamos para o caso dos judeus ultra-ortodoxos, né? Que a mulher não pode estudar, não pode dirigir carro, eles não podem usar Google, não podem usar smartphone. Então a mulher só serve para casar, ela tem que só sair de peruca. Se ela se divorcia do marido, ela não tem direito a ver a criança se ela não usar a peruca, Thiago, por exemplo. Uma coisa importantíssima, que você bem colocou, Estados Unidos da América. Toda a mídia, stream media, a mídia principal norte-americana, dizendo que o Iraque tinha armas de destruição em massa para justificar a deposição do governo. Não saia do canal sem sua inscrição. Curta e ative o sininho para receber novos vídeos. Compartilhe e ajude-nos a bater a meta de 1000 inscritos. Ela está mentindo para a população. Novamente. Isso é o quê? Controle das mentes. Controle da mente afeta a democracia. São mentiras.